Oi, tudo bem? Aqui é a Ana. Quem tem interesse em entender os mecanismos de aprendizagem certamente acompanha materiais sobre o desenvolvimento da neurociência contemporânea. E com certeza já se deparou com algum comentário do tipo: os grandes desenvolvimentos da neurociência nos últimos 20 anos. Ou a neurociência se desenvolveu enormemente nos últimos 20 anos. E aí pode parar para se perguntar: por que os últimos 20 anos? O que aconteceu nos últimos 20 anos que levou a neurociência a se desenvolver tão mais rapidamente do que nas décadas anteriores? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder nessa videoaula. Então, a resposta para essa questão de por que a neurociência se desenvolveu tanto nos últimos 20 e poucos anos é mais ou menos a resposta que a gente dá para uma outra questão mais prática, que é como que a gente consegue ver o nosso cérebro hoje em dia. Antigamente, tudo o que se fazia com relação ao cérebro, tudo que se sabia com relação ao cérebro, era descoberto por inferências. Ou seja, observava-se a pessoa e, sabendo de alguma condição específica dela, a gente deduzia o que estava acontecendo no cérebro. Então, a gente não tinha acesso a ver o cérebro. Hoje em dia a gente já tem acesso a imagens do cérebro. E isso muda tudo. Mas eu vou entrar mais em detalhes sobre isso. Com relação às inferências, bom, primeiro o pessoal de neurologia, como é que eles faziam isso? Eles trabalhavam basicamente com pacientes de trauma, pacientes que tinham sofrido acidentes, que tinham tido acidentes vasculares cerebrais, ou pacientes que tinham tido doenças sérias que afetavam determinadas áreas do cérebro. Então, entendendo que determinadas áreas tinham sido afetadas, eles deduziam, e a função que a pessoa tinha perdido, né, a função cognitiva que a pessoa tinha perdido, eles deduziam o que estava acontecendo. Os psicólogos se dividiam em duas grandes áreas. Os comportamentais trabalhavam basicamente olhando a relação entre um determinado estímulo e a resposta que a pessoa dava, né? A coisa mais famosa que tem nesse sentido são os cachorros do Pavlov. E também tinha os psicólogos cognitivos, mais especificamente ligados à aprendizagem. E o que eles observavam? Na verdade, eles observavam crianças. Eles observavam o desenvolvimento dessas crianças. E também observavam a aprendizagem, como que elas aprendiam. Não só como, mas também em que momento elas aprendiam determinadas coisas. Tá? O mais famoso disso aí é o Piaget. Tá? E também observavam as dificuldades de aprendizagem. E pelas dificuldades tentavam entender o que estava acontecendo no cérebro da criança. E para conhecer a estrutura do cérebro, a única forma que se tinha era a autópsia. Quer dizer, a gente só conhecia o cérebro depois que a pessoa já tinha morrido. A gente não sabia como esse cérebro funcionava num ser vivo, porque a gente não tinha maneiras de enxergar esse cérebro. A gente só começa a ter acesso a imagens de alguma coisa que está dentro do corpo humano vivo através das tecnologias de imagem. A primeira tecnologia de imagem que surge é o raio-x. Mas o raio-x ele não serve para olhar o cérebro, porque o raio-x ele só vê tecidos duros, ou seja, é aquele exame que a gente faz quando quebra um braço mesmo. A evolução do raio-x é a tomografia computadorizada, e ela usa raio-x, um tipo específico de raio-x, mais algumas coisas para conseguir ver tecidos moles. A tomografia surge em 1970, em 79 ela gera um prêmio Nobel, e também, em paralelo, surge a ressonância magnética, que também gera um prêmio Nobel. Então, isso para dar uma ideia da importância dessas duas tecnologias. A ressonância magnética ela evolui mais ainda na década de 90 para a ressonância magnética funcional. E a grande sacada dela é que a ressonância magnética funcional ela é não invasiva. Você não precisa colocar radiação, emitir radiação para a pessoa para poder fazer o exame. E isso gerou o que se chamou na época década do cérebro, porque agora a gente poderia fazer exames, imagens de pessoas saudáveis sem limite. Por quê? Porque não tinha tal da radiação para estragar as células nervosas. Então, é a partir
do surgimento da ressonância magnética funcional que a neurociência dá o grande salto dos últimos 20 anos. Por quê? Porque a gente consegue ver o cérebro funcionando em tempo real, ou seja, na hora que a pessoa está fazendo determinadas ações. Com isso, a gente consegue fazer uma associação muito mais clara entre as regiões do cérebro e as áreas que são responsáveis por aquela habilidade que está sendo exercitada. Então é isso, pessoal. Espero que tenha esclarecido. Aguardo os comentários de vocês lá embaixo do vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima videoaula.